dia, tudo certinho? Por aqui tá tudo bem, como eu disse a Sunamita, está tudo bem. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Sunamita. Sunamita sou eu e hoje eu quero falar não somente com você que trabalha com crianças no Ministério Infantil, mas também e principalmente com você, papai e mamãe, assim como eu. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso e um dos presentes mais preciosos que Ele nos deu são os filhos. Que alegria e que grande privilégio, grande oportunidade podermos ser papai e mamãe, não é verdade? E hoje eu quero ler com vocês um versículo que se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um versículo muito conhecido, muito utilizado, amplamente pregado, mas apesar dele ser tão conhecido, ele muitas vezes é interpretado de forma errada. Vamos ler de novo? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, na Bíblia está escrito no caminho. E o que a maioria das pessoas falam por aí é ensina a criança o caminho. Acontece que essa pequena mudança do artigo o pelo no muda completamente o sentido da frase. Ora, se você ensina a criança o caminho em que deve andar, você não necessariamente precisa estar no caminho. Sabe aquela coisa? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Olha, filho, é por ali, ó. Ali é o caminho. Olha, meu querido, é aquele caminho ali, ó. Esse é o caminho. Você pode apontar o caminho. Você pode dizer qual é o caminho correto, mas você não precisa necessariamente estar no caminho. Você entende? Agora, quando você fala ensina a criança no caminho em que deve andar, significa que você precisa estar no caminho. Quando você anda no caminho, você está junto com a criança, você caminha com a criança, você sabe quem é essa criança, quais as necessidades dessa criança, quais as dores dessa criança, qual é o caminho dessa criança. Você conhece essa criança. E aí é que está o X da questão. Quando você anda no caminho, você descobre quem é essa criança, o que essa criança foi chamada para ser. E aí você vai ajudar, você vai encorajar a andar pelo caminho aonde Deus quer que ela esteja. E quando você anda com a criança, você não rotula, você não universaliza, você não coloca aquela criança num pacote só, querendo que todas sejam iguais, mas você conhece a individualidade daquela criança e a maneira que você se relaciona com aquela criança, a maneira que você mostra quem é Deus para aquela criança, pode sim aproximar aquela criança de Deus, como também pode separar, distanciar aquela criança de Deus. E Deus deseja ser conhecido. Ao longo da palavra dele, nós vemos várias vezes as palavras ensina, educa, instrui, inculca. Ao longo da palavra de Deus, essas palavras se repetem. É um imperativo bíblico, é um mandamento de Deus. Ele quer que você ensine as crianças sobre Deus. É através do ensinar a criança sobre quem é Deus, sobre o amor de Deus, é que o conhecimento da pessoa de Deus, ele vai se passando de uma geração para outra geração. Portanto, falar sobre Deus, ensinar sobre Deus, os caminhos de Deus, é algo muito importante, é uma prioridade. Quando você conhece a Deus, você passa a amá-lo e, consequentemente, a obedecê-lo. Agora, como você vai obedecer aquilo que você não ama e como você vai amar aquilo que você não conhece? Precisamos ensinar as crianças sobre quem é Deus.
E quando ensinamos a criança, desde pequenininha, desde a tenra idade, sobre Deus, sobre seu amor, sobre suas verdades, ela vai formando a sua identidade, ela cresce com essas convicções e ela vai consolidando, conforme ela vai crescendo, essas convicções e um relacionamento efetivo com o Pai. Olha que coisa maravilhosa! No livro de Deuteronômio 6, ele nos ajuda a esclarecer melhor o que é ensinar no caminho e quem é que deve ensinar as crianças de fato sobre essas verdades. Bom, eu vou ler aqui os versículos 5, 6 e 7, mas seria bem interessante que você pudesse ler o capítulo 6 inteiro, aonde Deus fala sobre a lei da obediência, sobre essa questão do ensino, de ensinar sobre Deus e o seu amor. Vamos lá. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só que coisa maravilhosa. Deus, ele é muito claro, ele é perfeito, ele não deixa dúvida. Quem é que vai ensinar? Você, papai, você, mamãe, você a quem Deus deu a responsabilidade de educar, criar os seus filhos no caminho que deve andar. Ou seja, durante a caminhada dele, assentado em sua casa, você vai falar sobre Deus. Andando no caminho, você vai falar sobre Deus. Ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, em todo o momento você vai falar sobre Deus. E isso implica que a sua vida seja uma vida consagrada, que a sua vida seja um exemplo. Você deve ser o primeiro exemplo, um exemplo de homem e um exemplo de mulher de Deus, que ama e conhece a Deus. Agora, eu sei que isso é um grande desafio no tempo que a gente vive atual, onde a maioria dos pais não se preocupam com a educação básica dos filhos, o que dirá ensinar sobre Deus. Mas a nossa responsabilidade enquanto professores, enquanto líderes, enquanto igreja do Senhor, é trazer esses pais para mais próximo do ministério infantil, é conscientizar esses pais sobre a responsabilidade que eles têm de ensinar aos seus filhos. E eu vejo, gente, muita gente que reclama dos pais. Os professores, a maioria, eles falam: ah, mas o pai, ele não está presente, o pai não ensina, o pai não educa. E é uma lista de reclamação. Mas nesse momento, eu quero agora falar para você que é professor, para você que é líder, que trabalha com crianças, você que é a igreja do Senhor, é um momento que você precisa trazer com amor, aproximar com amor. A sua responsabilidade, ensinar também, passar essas informações para aqueles pais que não têm, que não conhecem essa verdade, que não praticam, até mesmo aqueles que estão na igreja a vida inteira, mas não praticam. A gente precisa entender no ministério infantil que a criança, apesar de ser um ser único, individual, ela não vive sozinha, ela não tem autonomia, ela tem famílias. E quando a gente trabalha com crianças, nós precisamos também trabalhar com as famílias. Aquelas crianças que não têm pais cristãos, elas precisam ter pais espirituais, precisam ter pessoas que possam abraçá-las, adotá-las, ensinando, aconselhando, escutando, falando sobre Deus. E para essas crianças as quais a família não é cristã, a família está totalmente fora, ou a criança vai para a igreja sozinha, ou a família até leva a criança, mas não está ali junto com aquela criança. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para aproximar também esses pais. Como a gente faz isso? Através de uma ligação, perguntando por aquela criança, através de uma visitação, indo conhecer aquela família. Quando você leva amor, quando você procura aquela criança, você demonstra interesse,
A família, ela também se sente amada, ela também sente a confiança. Você não tem que esperar que o pai não cristão de repente plante na igreja, apareça lá para ver uma apresentação do seu filho, por exemplo. Às vezes ocorre que a criança, ela vai sozinha para a igreja, ela vai para todos os ensaios e no dia da apresentação o pai não está. Então, enquanto existem aquelas crianças aos quais os pais estão acompanhando, tirando foto, ali presente, existem aquelas crianças que os pais não estão. E o que você tem feito com relação a isso? Quando você busca essa aproximação, liga para aquele pai, aquela pessoa que representa, aquela pessoa que cuida daquela criança, que às vezes é uma madrinha, é uma avó, uma tia, enfim. Você está abraçando aquela família. E quando a família percebe esse abraço, quando a família sente esse abraço, esse amor, ela é constrangida, porque o amor de Cristo, ele constrange. E agora falando para todo mundo, tio, tia, líder, professor, pai, mãe, ensinar a criança no caminho é isso, é andar com a criança no caminho. É descobrir quem é essa criança, ela nasceu para ser, o que Deus deseja para essa criança, orar com essa criança, acompanhar essa criança, instruir essa criança. E quando você ensina a criança no caminho, você forma as bases sólidas. Você não constrói a casinha na areia. Quando vem o mar, leva a casinha. Você constrói a casinha na rocha. Você tem bases sólidas para aquela criança. E essa criança, com base, ela vai formando essa identidade, ela vai crescendo com bases sólidas. Quando ela estiver mais velha, na juventude, na maturidade, na fase adulta, na velhice, ela jamais irá esquecer. Ela jamais se desviará. Tá aqui, ó, no coração. Amém? Você que trabalha com crianças, você que é pai, você que é mãe, que privilégio você tem. Abrace. Abrace seu filho. Fale em todo momento sobre Deus. Demonstre o amor de Deus. Precisamos que as crianças possam não somente ver Deus, aquele Deus distante, aquele Deus poderoso, aquele Deus santo, mas aquele Deus amoroso, aquele Deus que cuida, aquele Deus que está junto, aquele Deus que ama. Um grande beijo, Deus abençoe você.